abençoar o teu corpo e tal. E aí deram alguma coisa para ela. E ela comeu, era um doce, alguma coisa lá. Quando eu fui buscá-la na escola, ela me abraçava e ela chorava. Mas ela chorava desesperada. Mãe, fiz uma coisa que eu não podia. Minha filha, calma, o que aconteceu? Mãe, eu acho que aquilo era do Halloween, era um negócio, mas eu não sabia, parece que era amarelo. A criança às vezes se confunde um pouco na coisa, no que é, no que não é. E não era exatamente o dia, né? E virou aquela confusão. Eu falei, olha filha, calma, primeiro vem cá, vamos sentar, vamos orar. Se você realmente comeu isso, se isso foi feito pelo Halloween, nós vamos agora orar e nós vamos, em nome de Jesus, quebrar toda maldição, quebrar todo mal, toda contaminação e vamos pedir perdão para Jesus. E ela fez essa oração chorando, pediu a Deus e não queria. Não sei se era ou se não era, eu sei que ela estava assustada, talvez só porque tinha um negócio, não era o dia. Mas o que me chamou a atenção, e por isso estou passando para os irmãos, é a consciência de uma criança de 5 anos. Chorar com medo de estar sendo contaminada por algo que tem a ver com o Halloween. Então os irmãos veem o peso que isso tem na cabeça de uma criança? O peso que se coloca na cabeça de uma criança. Mas eu vejo assim, porque eu vejo o mundo, Jesus é muito maior que isso. É mais alto que Deus, é muito maior que isso. Porque o mundo nos Estados Unidos, o mundo no Brasil, é uma realidade. O mundo no Japão... Mas se a gente deixar, irmãos, não, eu não estou falando para deixar, irmão. Entendeu? Eu não oprimi a minha filha, mas o que eu quero é que ela tenha consciência de que ela não participe dessas coisas para ela não ter. Ele diz, pai, você é demasiado santo. Mas excesso de preciosidade. Então, mas o problema é o seguinte, se eu deixo, daqui a pouco, ela vai estar participando de tudo. Então, eu sou uma filha, eu procuro ser uma mãe bem presente com a minha filha, eu levo minha filha para passear, eu tenho que fazer as coisas. Mas eu tenho que ensinar a palavra de Deus para ela. Eu entendo, mas ela chorou. O pecado do Espírito Santo, porque minha mãe deixava tudo e eu hoje não faço. Então, mas acontece o seguinte, ela chorou porque ela estava sendo tocada por Deus. Eu abracei. 4 anos podendo tudo. Depois eu converti o Senhor e não faço. Então, mas quem me convenceu disso? O Espírito Santo. Então, mas eu fui criada de uma outra forma. Minha mãe me ensinava a Bíblia e graças a Deus nunca a palavra de Deus saiu da minha mente. Eu até durante um tempo estive afastada. Eu faço bem, não olho para quem. Na verdade, o irmão está falando que o Senhor é maior do que tudo, e é verdade. Porém, a palavra de Deus nós acabamos de ler, que o próprio Senhor, os apóstolos dizendo que o Senhor é maior do que tudo, Ele está dizendo para não nos contaminar com as coisas sacrificadas a ídolos. Então, isso é correto. Eu, por exemplo, nós trabalhamos com pintura. Às vezes nós vamos em casas depois de Halloween, eles pegam e ficam dando bala para a gente. Eu jogo tudo fora. Eu sei que o meu Deus é maior do que uma bala. Porém, a palavra de Deus me ensina que eu não posso participar de coisas, que eu não devo participar de coisas sacrificadas a ídolo. Se a palavra de Deus diz assim, eu devo obedecer. Isso é princípio bíblico. Existem princípios e existe lei. Leis passam, agora princípio não passa. O princípio permanece para sempre. O que eu acabei de explicar sobre pecado, irmão? Pecado é algo consciente que eu faço. Se eu sei que aquilo está errado e eu estou fazendo, vai contra a palavra. Existe coisa, por exemplo, que você acha que é pecado que eu posso achar que não é e não é pecado? Olha, irmão, eu vou colocar aqui uma lista do pecado, de vários pecados. Nós vamos chegar lá, tá? Só um minutinho. Vamos lá, vamos correr, porque senão daqui a pouco, 5 minutos eu tenho... Irmã Branca, existe uma outra questão de consciência do pecado. Existe uma ilustração muito prática a respeito disso. Por exemplo, a pessoa é inocente do pecado, quer dizer que ela não vai ter nenhuma consequência. Nós temos essa tomada aqui, ó. Uma criança sabe que ali tem energia? A criança não sabe. Só que se ela meter o dedo ali, ela vai levar choque. Então, não existe essa coisa de, Deus perdoa porque está inocente do pecado. É pecado. É preciso, por isso que nós, como igreja, precisamos ensinar as pessoas sobre o pecado. Porque diante do trono do Senhor, eu não sabia disso. Não existe isso. Olha, eu vou ler novamente, irmão Arcelino, até que horas eu fico
tem umas coisinhas ainda. Ih, irmã, já? Já acabou? Gente, deixa eu correr, peraí. Então vai. Mas vamos falar. Vai começar o culto? Ai, meu pai, só um minutinho. Eu vou falar novamente. Eu vou perguntar hoje para o pastor Helmut, faz tempo que ele não me vê. Pastor Helmut, quantos minutinhos tem a mais? 2. Chegar atrasado. Oh, glória! O pastor Helmut falou assim hoje. Aí deu. Então tá bom, obrigado, pastor Helmut. Estou brincando com o pastor Helmut, que ele brinca comigo também. Então, bom, irmãos, olha só a definição de pecado. Vamos descer junto. O seguinte: transgressão consciente e voluntária da lei divina. O que é a lei divina, senão que está escrito na Bíblia? Lei divina. Falta contra quaisquer regras ou normas, estado que resulta para o pecador ou pecadora, consequência de uma falta cometida. Isso é pecado. Então, o que o irmão Arcelino falou está muito certo. Uma vez que nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós estamos fazendo uma escolha consciente. Ok? Bom, vamos lá, irmãos. Aí fala da ingestão de sangue e de carne sufocada. Por exemplo, nós não podemos comer comidas que é feita com o quê? Com sangue dos animais. Isso é contra a Bíblia. O sangue na Bíblia tem um valor muito importante, representa a vida. Tá? Então, por exemplo, se a gente vai, eu, por exemplo, gosto de cozinhar. Outro dia eu estava vendo um programa, tinha uma receita e na receita tinha o sangue. Então, a gente não pode fazer esse tipo de receita. Não pode comer ou praticar. Antes de eu conhecer a verdade, eu sempre gostava daquela galinha ao molho pardo, que é uma delícia. Só que depois que eu conheci a verdade, eu ainda continuo gostando, mas eu não como mais. É uma coisa Mas por que vai sangue? coloca no molho dela, tem o sangue dela. E fica uma delícia Eu a não galinha. sabia. Só que a gente sabe que a gente não pode comer, então quer dizer, é uma coisa que você gosta, mas você tem que deixar de fazer. Mas você pode substituir o sangue por um outro. Mas não é a Caldo mesma que coisa. Não, a questão não é o caldo que não. É quando você põe o sangue, ela dá um grosso, um caldo que fica uma delícia. Mas você não pode comer. Porque isso é pecado. Vocês comem algum restaurante ou só comida? Mas aí, veja bem, irmão José Carlos, entra no outro ponto. Hã? Os árabes, porque tem um amigo meu que vendia carne para a Líbia, eles iam no matador do Rio do Brasil acompanhar a matança do boi, do tipo da carne que eles, sabe, que a parte que servia para os irmãos os muçulmanos, os pais árabes. E os judeus também têm esse costume, você a comida judia, de tanto eles fabricam, eles separam. E o cristão, porque muitas vezes é o seguinte, aí eu entendo, mas você chega num restaurante, pode ser, você pede a comida. Como é que foi, que parte do boi, como é que foi morto o boi, como é que foi, não sabemos. Não, mas a questão de você comer o sangue, se você vai pedir um prato, você Não é do sangue que eu estou falando, da coisa que eu falo. Não, nós estamos falando do sangue, irmão. Na verdade, os frigoríficos não sufocam boi, não. O frigorífico dá uma martelada e enfia a faca. A verdade, qualquer boi, carne de boi que nós for comprar, nós pode saber que está livre de sangue. O problema é aquilo que nós acabamos de falar. Quando nós sabemos, é exatamente o exemplo que a irmã Marta deu. Ela gostava de comer essa frango ao molho pardo, era feito com sangue da galinha, e hoje ela sabe que, biblicamente, é errado você comer uma comida com sangue. Então, uma vez que ela sabe disso, hoje, se ela comer, ela está cometendo pecado. Porque ela está consciente, ela sabe que é errado, e se ela fizer, ela está cometendo pecado. Então, os irmãos entenderam? É lógico que é difícil você perguntar tudo. Irmãos, vamos tentar correr um pouquinho, porque o meu horário está acabando